Bom dia, paz e bem. Dando continuidade à nossa formação, nesse modo veremos sobre as formas de participação na rede mundial de oração do Papa, o antigo apostolado da oração. Aberta a todos os batizados, cada um na sua realidade cotidiana, seja mulher ou homem, o apostolado da oração, que hoje se configura como rede mundial de oração do Papa, oferece àqueles que estão disponíveis para a missão de Cristo e que estejam interessados em participar dessa rede de oração duas modalidades. Uma aberta, destinada a simpatizantes, que, no entanto, não pretendem assumir um compromisso maior com a rede, e outra que exige com ela uma vinculação maior, implicando, portanto, uma pertença e compromisso. Ambas considerando a Eucaristia como um modelo de doação e disponibilidade com o propósito de viver ao estilo de Jesus. A misericórdia de Deus se revela radicalmente em Jesus crucificado. Não sem razão, o Concílio Vaticano II, na Lumen Gentium, vai reconhecer que o sacrifício eucarístico é fonte, centro e ápice de toda a vida cristã. Por isso, o apostolado da oração propõe a seus adeptos a Eucaristia como modelo de doação e disponibilidade para viver ao estilo de Jesus. Conforme postula o apostolado da oração, temos a oportunidade de, na vida prática, no decorrer de todo o dia, respondermos a esse amor misericordioso de Deus por nós, deixando-nos atrair para uma intimidade sempre maior com Jesus na Eucaristia. Em princípio, todos os cristãos batizados, de um modo espontâneo, individualmente, em grupos ou movimentos, são convidados a participar da Rede Mundial de Oração do Papa. Em que consiste essa participação na Rede Mundial de Oração do Papa? Em assumir como parte da sua oração diária a Deus a prece pelas intenções de oração do Papa, com a opção de participar da celebração eucarística. E qual é a exigência mínima para se participar dessa Rede Mundial de Oração do Papa? O compromisso de integrar-se à Rede Mundial de Oração do Papa toda a primeira sexta-feira de cada mês. E foi escolhido como dia mensal de oração pelas intenções do Papa essa primeira sexta-feira de cada mês, onde vai acontecer a reunião de todos em rede para orar com o Papa. A modalidade de pertença e compromisso requer aos interessados em participar da rede uma intervenção mais ativa, comportando, portanto, maiores exigências do que as da modalidade aberta, cujo sinal maior de pertença consiste em seguir o caminho do coração que nos transforma em apóstolos da oração na vida diária. Nessa modalidade, para participar da Rede Mundial de Oração do Papa, é preciso que o interessado crie com ela um vínculo, através do centro responsável por ela no país ou na região, mais popularmente conhecido como Direção Nacional. Esse vínculo se concretiza na participação das atividades oferecidas pela Rede Mundial de Oração do Papa, mais especificamente pela Direção Nacional, com a realização de encontros nacionais de jornadas de oração, com o compromisso de manter-se informado pelas redes sociais, seja pelo Facebook, pelo WhatsApp, YouTube ou internet. A pertença e o compromisso, após vincular-se à rede, podem ser vividos em nível pessoal, em grupo ou comunidade. E a consagração pessoal torna-se um sinal de pertença maior, com um compromisso mais duradouro com a fé. Em nível pessoal, a modalidade de pertença e compromisso exige do fiel que assuma 3 momentos específicos de oração ao Senhor Jesus na vida cotidiana, estabelecendo com ele uma maior intimidade e mais consciente da dimensão apostólica conferida pelo batismo. No compromisso pessoal, nós temos o oferecimento da vida no começo do dia, durante o dia e toda a noite. Então, o oferecimento de nossa vida ao começar do dia, depois seguido da oração pelas intenções do Papa, a meditação da palavra de Deus que se dá no decorrer de todo o dia e a revisão de vida para ser dócil ao Espírito Santo que se dá à noite, em que nós vamos reservar ali um momento para repassar como foi o nosso dia, se agradamos a Deus, dando glória a Deus com a nossa própria vida, e se desagradamos a Deus, nós pedimos perdão para que no dia seguinte, com um propósito novo, nós venhamos a agradar a Deus em todo o decorrer do nosso dia. Um desses momentos pode se dar na celebração eucarística. Esses 3 momentos de oração têm por finalidade consolidar a amizade íntima com o Senhor Jesus, bem como inspirar-se para encontrar os meios, caminhos, os modos de colaborar na missão da Igreja, em conformidade com as intenções ou desafios da humanidade confiados pelo Papa à Rede Mundial de Oração. E Maria, que foi mãe e discípula de Jesus, é um grande exemplo de vida em oração e disponibilidade apostólica,
devendo-se a ela unir nos 3 momentos diários de oração, jamais se esquecendo que foi ela quem permaneceu por 50 dias com os discípulos no cenáculo, para que não se dispersasse. Após a crucificação de Cristo, os discípulos ficaram morrendo de medo de acontecer com eles o que havia acontecido com o seu mestre. E por isso, com o risco de se dispersar, Nossa Senhora fica com eles reunidos durante 50 dias no cenáculo. E essa é a razão porque é reconhecida como a Rainha dos Apóstolos. A modalidade de pertença e compromisso comunitário à Rede Mundial de Oração do Papa pode concretizar-se através de 3 opções. A primeira opção se dá nas paróquias, nas comunidades cristãs e diversos grupos. A segunda opção, que são comunidades ligadas à Rede Mundial de Oração do Papa. E a terceira opção são os grupos antigos do Apostolado da Oração. Nessa primeira opção, nós temos que as paróquias, comunidades cristãs e os diversos grupos têm como forma de manifestar seu compromisso junto à Rede Mundial de Oração do Papa através de reuniões específicas para rezar pelas intenções do Papa, de um modo particular, assumindo as primeiras sexta-feiras do mês como dia destinado para essa finalidade, que tornou-se conhecido como o Dia da Jornada Mundial de Oração do Papa. Embora já se reza por essas intenções todos os dias, esse dia tem por finalidade fazer com que cada um se sinta unido espiritualmente, conectados com todos em todo o mundo, o que confere um caráter de comunhão, de unidade eclesial como o povo de Deus orante. Cada um conectado a essa grande rede mundial de oração do Papa. Esse tipo de mobilização torna-se uma oportunidade singular de reforçar a fé cristã, de motivar mais ainda a oração e a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, se predispondo interiormente a assumir como estilo de vida aquele vivido por Jesus, isto é, estabelecer uma união ao seu coração em favor dos desafios da humanidade e da própria missão da Igreja. A fim de se alcançar ou mesmo fortalecer essa confiança de se estar em comunhão com o mundo inteiro em oração, a Rede Mundial de Oração do Papa, por meio de seus representantes, faz uso dos meios digitais, publicações ou outros canais de difusão, reuniões ou liturgias paroquiais, práticas pessoais ou comunitárias e outras, enquanto mediações que procurarão redefinir a longa tradição de devoção do coração de Jesus, sobretudo nas primeiras sexta-feiras de cada mês. Na segunda opção, dessa modalidade de compromisso comunitário, nós temos que as comunidades da Rede Mundial de Oração do Papa, constituídas para esse fim, junto às paróquias, colégios e outros espaços, não se limita somente à oração e ao compromisso, enquanto uma atitude interior que se coloca disponível a colaborar com a missão da Igreja. Vão além, alargando seu horizonte de atuação, se mobilizam a fim de buscar uma maneira de se colocar a serviço dos desafios da humanidade e das necessidades da própria Igreja. Em nível pessoal, as pessoas que fazem parte das comunidades comprometem-se pessoalmente e em grupo a viver o itinerário de suas vidas cotidianas conforme a espiritualidade do coração de Jesus. De igual modo, devem apoiar o movimento eucarístico jovem, onde existir, ou mesmo a pastoral juvenil, no âmbito da sua paróquia, no colégio ou em outro espaço. Nessa terceira opção da modalidade compromisso comunitário, enquadram-se os antigos grupos de oração que, uma vez nascidos na tradição espiritual do apostolado da oração, continuam presentes nas paróquias, conectados e em compromisso com a Rede Mundial de Oração do Papa. Esse tipo de participação é o mais comum, com maior representatividade da Rede Mundial de Oração do Papa. Tem uma estrutura diocesana e contam para a formação de seus membros com as instruções ou regulamento próprios do apostolado da oração. Os antigos grupos, enquanto a expressão maior da Rede Mundial de Oração do Papa, são convidados a integrar-se ao processo de recriação, ali adaptando-se, em definitivo, à Rede Mundial de Oração do Papa, ou seja, em vista a uma integração maior e mais plena à rede. Então, no contexto atual, em que o apostolado da oração passou por um processo de recriação, esses grupos são convidados a entrar num dinamismo apostólico, pessoal e comunitário, deixando-se guiar pelas propostas da equipe nacional da Rede Mundial de Oração do Papa em nosso país, com assistência do diretor diocesano. Então está aí, a todos nós que participamos do apostolado da oração, na sua forma tradicional, de nos reintegrarmos à Rede Mundial de Oração do Papa,
porque houve essa mudança de apenas uma associação, né, tornou-se um serviço eclesial, foi elevado ao status de serviço eclesial, transformando na rede mundial de oração do Papa. E por isso cada um de nós devemos, sob a orientação da própria Igreja, né, que é a vontade do Papa, que reintegremos definitivamente na rede mundial de oração do Papa. É claro e evidente que o nome apostolado da oração não vai desaparecer. Ele está presente no inconsciente coletivo de todas as pessoas por séculos, né? Mas recebe esse novo nome, Rede Mundial de Oração do Papa. A consagração pessoal, que vai definir ali um grande sinal de pertença, ou seja, uma pertença maior à Rede Mundial de Oração do Papa, ela estabelece uma espécie de aliança com Jesus, tornando-se apóstolo da oração, comprometendo-se à disponibilidade de serviço às comunidades da Rede Mundial de Oração do Papa, do Secretariado Nacional e também da missão da igreja local. E a realização dessa consagração, ela vai se dar em conformidade com as orientações da direção nacional e em coordenação com a direção internacional. E essa consagração tem como fundamento teológico a concepção de Cristo como o único mediador entre Deus e os homens, ao qual nós devemos seguir ali e nos conformar ao seu coração. Sobre o ato de consagração ao coração de Jesus, nós temos o que disseram aí os dois grandes papas da nossa igreja, né? Que é o Papa Pio XI e o Papa Pio XII. O Papa Pio XI vai dizer que dentre todas as práticas de culto ao coração de Jesus, convém assinalar o ato de consagração com que nos integramos totalmente ao coração divino, reconhecendo que da divina bondade recebemos todo o bem. Prática que já vem realizando os indivíduos, as famílias, as associações, cidades e povos inteiros. Então nós temos que não é só a pessoa que se consagra ao Sagrado Coração de Jesus, né? Mas se consagra ali as cidades, associações, famílias e povos inteiros ao coração de Jesus. E o Papa Pio XII vai dizer que digna é, pois, de sumo apreço, uma forma de culto mediante a qual o homem ama e honra mais a Deus e se consagra com maior fidelidade e liberdade à caridade divina. Então, o ato de consagração significa um ato de entrega total a Jesus Cristo. Significa um conformar-se com Jesus Cristo, com o compromisso de espelhar Jesus Cristo na sociedade, através da pregação do Evangelho, através do nosso testemunho de vida, no exercício da justiça e da caridade, principalmente com os irmãos mais necessitados. Muito obrigado, tenham uma santa abençoada semana e até o nosso próximo encontro.